Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Juliano e vocês estão em Dados e Mapas. E hoje, pessoal, vamos fazer mais uma partida aqui de Dominus e Dragons, tá? Continuando aí com os nossos heróis, o Anão Dardek e também a Elfa Tia. Se vocês não conferiram, pessoal, tem aí um vídeo de como eu fiz essas fichas desses heróis e também tem um vídeo aí com uma aventura introdutória onde nós exploramos aí algumas situações, conhecemos aí algumas regras básicas do jogo, tá? E hoje eu vou tentar jogar de uma forma um pouco mais completa. Ali eu tentei simplificar um pouco os desafios, né? Para ficar mais fácil até como é o primeiro jogo que nós rolamos, né, pessoal? É sempre bom a gente fazer de uma forma mais simplificada. Hoje eu vou tentar fazer de uma forma mais correta, então talvez, principalmente na parte dos combates, tá, pessoal? A gente vai ter mais rolagens, tá? Porque o jogo às vezes exige ali mais desafios, né? E acaba tendo mais rolagens, tá? Mas é assim mesmo que funciona, tá, pessoal? Vamos começar aqui rolando então nossa aventura, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer vamos achar a página aqui, né? E vamos criar aí qual que vai ser o desafio de hoje, tá? O último desafio ali, a gente teve que descobrir ali uma conspiração, né? Para atrapalhar os jogos divinos. E vamos ver o que dessa vez, né, nos espera. Então vamos aqui, algo aconteceu, né, pessoal? Vamos ver o que aconteceu. Então temos um 9, primeiramente, então vai cair nessa coluna aqui, e um 13. Então vamos lá, né, pessoal? 13 está aqui nessa linha. Um reino está sem soberano. Caramba, pessoal, será que é o mesmo reino que nós estávamos, né? Eu vou considerar que é um outro reino, tá? Um reino está sem soberano. Vamos ver que mais aqui, 18. Agora nós vamos mudar de página, né? O que nós precisamos fazer. 18 nós vamos cair para cá, né, pessoal? Vou cair nessa coluna aqui. E agora vai ficar escondido ali o rolador. Vamos ver aqui. 10, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Buscar treinamento com o mestre. Então, o reino aí está sem soberano. Nós precisamos treinar. Por que será que nós precisamos treinar, pessoal? É sempre bom treinar, né? É sempre bom aprender coisas novas. 8 vai cair aqui. E 1. O vilão se aproxima da vitória. Bom, pessoal, eu vou interpretar dessa forma. Tem um reino, talvez um reino vizinho aí, do reino que os nossos aventureiros servem ali, né? E esse reino, ele tá teve ali, de repente, o seu rei, o seu regente, teve um problema de saúde, ele acabou aí, né, pessoal, para quem conhece um pouco de Guerra dos Tronos, né, de repente ele foi caçar e acabou ali se ferindo durante a caça, e por algum motivo ele vem a óbito. E talvez ele ainda não tinha ali um filho, né, um sucessor na idade adequada, ou de sangue real, alguma coisa assim, e começou ali uma briga interna, né, uma briga interna pela posse ali, pelo trono, né. Então, agora, onde entra a questão do treinar, né, pessoal? Eu penso que talvez, né, nós precisamos aprender, de repente, alguma técnica para derrotar esse vilão, ou talvez nós precisemos treinar ali uma guarnição, alguma coisa assim, para fazer com que esse vilão não tome o trono e, de repente, tem algum bastardo ali, alguma coisa assim. Vamos colocar que tem uma criança ali, um filho bastardo, tá? Que não é propriamente, né, o herdeiro, mas nessas circunstâncias ele seria o mais próximo, né, para herdar o trono. Porém, alguns membros da corte e da elite daquele reino, eles não aceitam, né? Não aceitam essa condição. Então, o nosso rei, que era muito amigo do outro rei, ele incube aí nossos aventureiros, tá? O Dardek e a tia, de irem até esse reino e prepararem ali uma milícia, reunirem ali alguns simpatizantes com o antigo rei
e a fim de proteger esse bastardo e quem sabe aí conseguir colocá-lo no trono, tá certo, pessoal? Então essa vai ser nossa missão inicial aí, tá? Que vai ser garantir aí o trono para esse bastardo, tá? Eu vou até anotar um pouco aqui, pessoal. Eu tenho aqui um bloquinho, né, pessoal? E é uma dica aí que eu dou para vocês, tá certo? Que sempre vocês podem ir anotando ali, né? Algumas palavras-chave, alguma coisa assim que ajuda na hora que nós estamos jogando aí a manter aí uma coerência, né, pessoal? Manter uma linha aí da nossa aventura. Então vamos rolar a nossa primeira cena, né? Lembrando que esse jogo aqui é baseado em Dominus, então é aquele sistema de cenas, né, pessoal? Onde a gente tem um evento, né? Ou um encontro aí com um personagem, né? Um local e tudo mais. Então vamos ver aonde nossos aventureiros estão, tá? Vamos começar aqui pelas cenas, né? Para ver onde nós estamos, né? Onde nossos aventureiros estão. E isso já vai nos dar aí um tom, né? De como isso está ocorrendo agora nesse momento. 4:17 nós chegamos lá. Então nós temos um 4, primeira coluna, um 17 no interior de um veículo. Bom, eu imagino que seja, né, pessoal, um veículo pode ser uma embarcação, pode ser uma carroça, pode ser, né, pessoal, vamos fazer um desenho aqui. Poderíamos pensar em um veículo mais fantástico, de repente, né, pessoal? Algum tipo de barco voador, né? Nos dirigindo para esse outro continente, esse outro mundo, né, pessoal? Vou fazer aqui no canto aqui, tipo um barquinho assim, né, pessoal? Ele tem assim meio que um formato meio diferente, né, pessoal? Porque ele é meio que um barco mágico, né, pessoal? Um barco mágico. Ele até tem ali os mastros, né? Os mastros de vela, assim, né? Mas como ele tá no céu, né, pessoal? Será que ele tem ou não tem vela? O que vocês acham, né? Tá muito Final Fantasy, né, pessoal? Aqui tem onde fica aqui o pessoal para enxergar ali, né? Eu vou dizer que sim, tem uma vela, né, pessoal? Que empurra o barco para frente, né? Então, tem ali um conjunto de velas, né, pessoal? E, de alguma forma, né, aqui embaixo tem tipo um cristalzão, assim, bem grande, né, pessoal? Um cristal. E, de alguma forma, esse cristal, ele emite aqui umas ondas de energia aqui e fazem com que esse barco flutue no ar. E nossos aventureiros estão, então, nesse barquinho aí, nesse barco, voando aí pelos céus, indo em direção aí esse continente, né? E agora vamos rolar aqui, né, pessoal? Já rolamos onde nós estamos nesse barco, a nossa cena aí inicial, tá? Nós temos que rolar aqui, pessoal, vamos rolar um dado, tá? 16, então 16, deixa eu só confirmar aqui. Então 16 é um evento. Então assim, pessoal, só relembrando a regra, se cair menos de 10, até 10, né, é um personagem, se não, para cima é um evento, tá? Agora nós vamos rolar aqui 2 dados e vamos ver o que está acontecendo aí, qual que é esse evento, tá? Então temos 10 e 12. Então 10 é nessa coluna aqui e o 12. Um feiticeiro está descontrolado. Caramba, pessoal, um feiticeiro está descontrolado. Então nós estamos nesse barco voador e de repente ali um dos feiticeiros, eu acredito que seja um dos marinheiros, tá? São todos magos que fazem com que o barco permaneça ali, né, pessoal, voando ali entre as nuvens, né? Então esse barco ele tá ali entre as nuvens voando e tem ali aqui a bordo, né, pessoal, alguns feiticeiros ali que eles ficam concentrados ali, fazendo com que esse barco ele esteja voando ali, esteja flutuando entre as nuvens. Mas um dos feiticeiros, por algum motivo, ele começa a se descontrolar, né, pessoal? Começa a ficar nervoso ali, enlouquecer, e isso faz com que gere
toda uma turbulência. O barco começa a agitar muito, ele começa a balançar para todas as direções, né? E nossos heróis, eles não entendem de magia ali. A tia entende um pouco mais, tá? Ela tem ali uma certa resistência, tá? Ela tem uma certa resistência, né, a encantamentos, e ela é especializada em caçar criaturas das trevas, tá? Então, mas ela que tem mais uma, digamos assim, uma proximidade com essas coisas de magia, né, pessoal? Ela vai até ele lá e vai tentar, de repente, apaziguar ali os ânimos, né? E nós vamos fazer aqui uma jogada de carisma, mas ela tem 0 em carisma, pessoal. Então, assim, eu diria que vai ser quase impossível ela tentar, né, tentar lidar com ele ali. Mas vamos ver se vai dar certo, né, pessoal? Vamos ver primeiro qual que vai ser o nível desse desafio, tá? Vamos rolar aqui um D12. Um D12 não, né, pessoal? D20. Tiramos um 17. E 17 aqui, pessoal, olhando aqui na nosso escudo, né? De 13 a 18. Se o resultado for 13 a 18, o desafio é heróico. E um desafio heróico, né? Um desafio heróico, nós temos um nível aí de dificuldade 16. Então vamos lá, pessoal. Ela tem 0, tá? Proficiência não vai dar para usar, né? Porque ela não tem. Ela tem só essa resistência a encantamentos, mas é pouco, né, pessoal? É pouco. E também ela não tem nenhum item ali que poderia ajudar ela, então é um teste seco ali, tá? Eu tenho que tirar 16 ou mais, e é isso. Ela tenta ali conversar com ele, meu senhor, o que está acontecendo e tal, né? E de repente ele dá ouvido para elas, né? Por incrível que pareça. Esse senhor, né, que era esse mago, ele olha para ela assim e ele cai em si, né? Ele diz assim, nossa, não sei o que está acontecendo, de repente eu tive me veio algo na mente, assim, como se estivéssemos sendo atacados, e já fica um presságio, né, pessoal, fica um presságio aí, né, e a tia acha aquilo muito estranho mesmo, né. Vamos rolar a próxima cena para tentarmos descobrir o que está acontecendo. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui nossos dados, 10 e 3. Então, o 10 está nessa coluna, e o 3 temos uma torre abandonada. Então, eles avistam, né? Nesse momento, alguém grita lá de cima, né? Esqueci o nome dessa. Não sei se não é proa, é aqui na frente, né, pessoal? Essa cestinha que fica lá em cima da vela, agora me deu branco. Alguém que fica lá, né, pessoal, olhando ali, atento, e grita assim: estou vendo uma torre, estou vendo uma torre. E eles olham aqui que tem uma ilha, alguma coisa assim, uma parte de continente, né, pessoal? E ali tem uma torre ali que se ergue bem alta, né, pessoal? Bem alta mesmo. E essa torre tá ali, né? Imponente ali e tal. Mas parece assim meio que abandonada, né? Tá meio rachada assim, né? Umas rachaduras, né? E parece estar com algumas plantas crescendo assim, umas trepadeiras assim e tal. Então aqui tem muito mato, né, pessoal? Muito mato. Então parece ser algo meio abandonado. Mas isso chama muita atenção deles, né? Chama muita atenção deles. E vamos ver aqui se vai ser, né, o foco aqui da nossa cena vai ser um personagem ou se vai ser algum evento, né? Temos um 8 aqui. Então o 8 só relembrar aqui, né, pessoal? O 8 se cai em menor, né? Nós temos aí o evento de um personagem. Então vamos rolar aqui um personagem. 2 dados. Temos 14 e 3. 14, vamos cair nessa tabela. E o número 3 é um comerciante de itens mágicos. Caramba, pessoal, um comerciante de item mágico. Eu imagino que eles, apesar de verem essa torre toda abandonada, eles percebem que aqui perto, né, próximo aqui dessa torre, tem uma carroça aqui, tá, pessoal? Uma carruagem ali, uma carroça mesmo. Uma carroça, tá? E essa carroça tá ali
meio que encalhada ali, numa subida ali, né? Aqui tem o mar, né, pessoal? Tem as ondas do mar aqui, né? A costa. E essa carroça está meio que quase caindo aqui na direção do mar. E eles observam ali que um senhor ali tenta puxar, né, essa carroça desesperadamente ali, né? E ele tenta fazer força e tudo, mas parece que não está conseguindo, né? E nesse momento o nosso herói, o Dardek, fala assim: nós precisamos descer, parem o barco, precisamos ajudar aquele senhor. E o Dardek, ele dá ordem ali, né? O barco está sob ordem deles, tá? E ele resolve então descer, então eles descem, e ele e a tia descem ali, né? E vão conversar ali com aquele senhor. E a minha pergunta, na verdade, é a seguinte, né? Nós temos aí um comerciante de itens mágicos, é o que tudo indica, pelo menos, né? Mas o que ele está fazendo, né? Aqui no meio do nada, perto de uma torre abandonada, isso não está me parecendo muito certo. E como não está parecendo muito certo, nós vamos perguntar por Oráculo, tá? E eu vou considerar aqui uma certa desvantagem, né, pessoal? Um modificador, porque eu acredito que tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada. Então, a minha pergunta é se é algum tipo de perigo para nossos heróis, esse comerciante, tá? Então, o sim vai ser de 11 a 20, mas eu vou colocar um modificador ali de mais 3, tá, pessoal? Porque eu acho bem provável que seja. Caiu 8, né, pessoal? 8, né? Mas como eu coloquei o modificador de mais 3, 9, 10, 11. Então, nós temos um sim. É um tipo de perigo, mas é bem fraco, né, pessoal? É algo assim, como foi o número mais baixo, é um sim muito fraco, tá? Ainda mais com o modificador, eu diria que o perigo está mais, né, na ação que nós vamos tomar ali, tá? De repente, nós podemos ter algum tipo de desvantagem nisso, tá? Eles vão tentar ajudar, principalmente o Dardek, que tem força, tá? E a gente pode usar isso. E se bem que a tia é mais forte, agora acabei de ver aqui na ficha da tia. A tia é mais forte, ela tem 5 de força. Eu diria que ela vai fazer essa força, tá? Vai tentar. Ela tem uma certa força nata nela aí, tipo de uma energia poderosa. E quando ela quer, né? Ela consegue. Tá? Então vamos ver que tipo de teste que é esse, pessoal. Vamos rolar aqui. Opa, caiu para fora. Aqui não vale, né? Caiu aqui 12, né? 12, se não me engano, é o teste médio, né? De 1 a 12 é o desafio normal. Então, pessoal, é 11, tá? Então é 11. Ela tem 5 de força. Então, tirando um 6 aí, ela já consegue ajudar ele a subir essa carroça. Tiramos um 13. Tranquilamente, ela ajuda a subir essa carroça. Tá? E eles chegam ali perto da torre. E agora, né? Eu acredito que nós poderíamos perguntar aí o que ele está fazendo ali, né? O que está acontecendo, tá, pessoal? E eu vou rolar aqui em assuntos para ver que tipo de assunto, né? Esse tipo de conversa que ele nos traz. Então, a gente tem aqui 1 e 4. Então, tabela 1, número 4. Alguém importante está sumido. Então, esse senhor estava procurando alguém importante. E ele conta ali, de repente, uma história toda comprida que um garoto, alguém que ele conhecia, ou talvez agora linkando já, né, pessoal, com a nossa história, ele está atrás de um adolescente, e esse adolescente nada mais é do que o bastardo, né, desse reino, tá? Esse reino que nós estamos nos dirigindo. Nós podíamos, né, pessoal, conseguir um nome para esse reino, né? O que vocês acham? Deixa eu pegar uma tabela aqui. Acho que nós temos uma tabela de assuntos aqui, e nós temos uma tabela de um banco de ideias, né? Que banco de ideias? Vamos rolar aqui para criar um nome, né, pessoal? Para esse reino. Ficar só falando o reino fica às vezes sem graça, né? 11 e 19. Então, temos a tabela. Vamos pegar uma coisa, tá, pessoal? 11
roupas, vestes, e 19. Vamos pegar aqui na outra tabela também. Na verdade, 11 seria aqui, né, pessoal? Eu estou vacilando aqui. 11 aqui e 19, foco mágico. Não ajudou muito, né, pessoal? Não ajudou muito. Essa tabela não ajudou muito, mas vamos pegar essas ideias aí, né? É um lugar que fabrica roupas, pelo jeito, né? De cunho mágico. Eu vou colocar aí como novo reino, não sei, pessoal. Pensando em foco mágico, de repente, podia ser, por exemplo, Cajado do Sul, Cajado do Norte, que é o leste, né, pessoal? Estamos vindo para o leste, então Cajado do Leste vai ser o nome desse reino aqui, tá, pessoal? Então vai ser isso, tá? Então vai ser tipo Cajado do Leste. Então tá aí, pessoal. Agora nós já temos o nome do reino. Então, chegando aí, ele é um bastardo, né? Um bastardo do Cajado do Leste. E esse comerciante, ele criou esse menino. Ele criou esse menino. E depois que o rei faleceu, ele ficou com muito medo e resolveu, né, fugir. E ele estaria escondido aí nessa velha torre, nessa torre abandonada. E o Dardek e a Tíris ficam animados com a história. Eles falam: olha, então seria interessante nós ajudarmos o senhor a encontrar esse garoto, porque justamente nós estamos aqui, né, em nome do nosso rei, para ajudar o seu reino aí e conseguir levar esse garoto ao seu trono de direito. Então eles resolvem ir entrar, né, pessoal, para dentro aqui dessa torre, tá? E então nós vamos fazer aqui uma exploração de masmorra, tá, pessoal? Uma exploração dessa torre. Eu acho que nós temos aqui algumas tabelas para isso, tá? Vamos ver se nós achamos aqui eventos, né, personagens, cenas e masmorras, tá? Cenas e masmorras. Nós temos cenas e masmorras, é isso mesmo. Tá? Então, nós vamos começar aí nossa próxima cena, que vai ser aqui dentro dessa masmorra, dessa torre, né, pessoal? Chama de masmorra, mas você sabe, né, pessoal? Na verdade é uma torre. Vamos rolar aqui 2 dados e vamos ver, né? Nós temos o número 1 e temos um 4, tá? Vamos achar aqui a torre aqui, torre arcana, né? Os dados eram 1 e 4, né? 1 e 4, então aqui é só um número que usa, né, pessoal? Então, quarto dos criados. São as peças, né? As peças dessa torre. Então, no que eles entram, né, pessoal, aqui, o primeiro andar parece algum tipo de dormitório, tá, pessoal? Então, algum tipo de dormitório, alguma coisa assim. Então, eu vou puxar aqui pro canto, tá, pessoal? Pra gente ir fazendo aqui o nosso mapeamento. Então, essa parte inferior, né, da torre aqui, tá, pessoal? Aqui tem a porta, né? E no que eles entram ali, né, eles percebem que tem ali algumas camas ou restos de cama, né, pessoal? Alguns montes ali de feno, né, onde eles acabavam ali, as pessoas que viviam ali, os guardas, né, que habitavam aquela torre, acabavam ali dormindo ali, né, pessoal? E ali em uma das laterais, né, tem uma escada aí que sobe para o outro andar. E vamos ver. A minha pergunta aqui pro oráculo é se tem algo ali dentro, né? Se tem alguma coisa, ou se tem alguém. Ou melhor, já vamos rolar o evento, né, pessoal? Se cair para menos, tem alguém. Se cair para mais, vamos ver aqui. 11, né? Então 11 é um personagem ou é um... Eu sempre esqueço aqui, né, pessoal? É um evento, né? Então 11 é um evento. Vamos rolar aqui em eventos. Agora sim, vamos usar 2 dados. Então, nós temos um 13 e um 17. Então, 13 caímos aqui. E o 17, né? Um clérigo prega a fiéis. Um clérigo prega a fiéis. Nós achávamos que estava vazio, mas aparentemente tem um clérigo ali dentro.
pregando, né? Fazendo uma pregação ali, falando. Mas, pessoal, isso aqui está abandonado, né? Eu vou perguntar para o oráculo, né? Ele realmente está pregando para alguém ou ele está sozinho ali, falando sozinho, né? Vamos perguntar aqui. Eu diria que eu vou perguntar se ele está sozinho, tá? E vou colocar um modificador de mais 3. Sim, ele está sozinho, nem precisou do modificador, né? Ele está sozinho, pessoal, e ele está falando para as paredes. Aparentemente, esse clérigo ele não está batendo bem da cabeça, mas parece que ele, como se ele estivesse falando para pessoas que estejam ali. Talvez até ele esteja vendo ali algum espectro, alguma coisa assim, algum fantasma, e ele está ali doutrinando para o invisível, né? E a tia, o Dardek, eles chegam e dizem assim, olá, olá, e esse clérigo, então, ele se vira, né? De repente, a minha pergunta é qual é a postura dele, né? Se ele é agressivo, se ele ele age de alguma forma agressiva, né? Vou rolar no neutro aqui, vamos ver, pessoal. 20, meu Deus, ele praticamente nos ataca, né, pessoal? O 20 aqui, para mim, é um sim muito enfático. Imediatamente esse clérigo aí nos ataca, né? E agora, né, pessoal, nós temos aí uma questão, deixa eu ver se nós vamos ter clérigo como inimigo aqui. Então, pessoal, eu vou, como não tenho um clérigo pronto como inimigo, eu vou rolar aqui um arquétipo, tá, pessoal? E nós vamos aqui interpretar ele, tá? Vamos ver aqui, temos um 3. O Deus da enganação me dá poderes para enganar e trapacear, humilhando os grandes poderes do mundo, espalhando caos por onde passo. Evito combates diretos, ludibriando todos os meus inimigos. Caramba, pessoal, então é caótico, né? É caótico aí esse clérigo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui uma miniatura para representar ele. Então tá aí, né, pessoal? Esse clérigo, né, que confronta aí nossos aventureiros já nesse primeiro momento, né? Eu vou colocar que ele tem 2 desafios para ser vencido, tá? E como você sabe, né, pessoal, esse jogo é bem simples, então nós vamos fazer praticamente 2 rolagens. O Dardek ele já se põe à frente, não sei se vai ser uma boa ideia, né? Que ele tem ali alguns poderes, né, pessoal, alguns poderes, e ele prefere, né, se esgueirar e fugir e lutar à distância, tá? Mas vamos ver como que vai ser, tá? O Dardek ele tem força 3, então nós começamos de 3 mais a proficiência, porque ele tem, eu acho que, não sei se ele tem algum tipo de combate, acho que não, né, pessoal? Aqui não usa proficiência. Agora fiquei na dúvida. Mas ele tem força 3, temos o escudo, né, que dá mais 1, e a lança, que é 3. Então, nós temos aqui 6, 7. Ele já começa com 7, né, pessoal? Já tá mais que bom, né? Mais que bom. E esse desafio aqui, eu diria que vai ser um 12, tá, pessoal? Vou colocar como 12. Eu acho que tá um bom número, né? Olhando aqui pelo nosso manual, né? Assim, olhando a maioria dos monstros, das criaturas, né? Elas ficam nessa faixa, tá? São desafios aí, até o 12 ali 11. 11 é um desafio fácil, né, pessoal? Heróico fica até o 16 ali. Mas como é um só, né? Eles estão em 2 e tudo mais. Eu já coloquei dois testes, né, pessoal? Eu acho que 12 é um bom número. A gente parte de 7, né? O que torna as coisas muito mais fáceis, né? Muito mais fácil. Vamos ver então. E tiramos aqui um 9, né, pessoal? Um 9. Então já foi o suficiente. Ele leva o primeiro golpe ali, o Dardek, ele corre ali com a sua lança, né? E meio que ele dá uma esquivada assim pro lado. Recebe um corte, né, pessoal? Recebe um corte. E agora, né, eu diria que a tia, ela não vai ficar parada, né, pessoal? Ela não vai ficar parada, ela vai atacar ali com a sua espada longa. Então ela tem 5 de força, né? 2 da espada longa e mais 1 do escudo. Então ela começa muito bem também, né? 5, 6, 7, 8. Ela começa com 8, tá? E só que ela tirou um 2, né, pessoal? Então ela erra. Ela tenta ali dar uma espadada, mas ele dessa vez já estava preparado, ele dá um passo atrás e ele joga ali uma esfera
esfera escura, meio arroxeada, né, pessoal? Uma esfera ali de energia, né, pessoal? Emanando ali como se fosse chamas de energia ali, né? Essa esfera, ele joga ali essa esfera na direção da tia e atinge ela em cheio, né? Causando aí um dano nela. Então ela tem 2 pontos heróicos, tá? E ela passa a ter, né? Acaba de perder aqui um desses pontos. Então esse jogo, os desafios não são tão difíceis, tá, pessoal? Porém, quando você erra, realmente, né? Realmente nós temos um problema, porque só tem 2 pontos, né? E ela fica ali, ela já vai meio pro lado, mas o Dardek já se prepara para uma nova investida com a sua lança. E ele corre, né? E ele só precisa tirar ali um 4 ou um 5, que já é o suficiente. E vamos ver se ele vai conseguir. E ele tira 1, pessoal. Erro crítico, né? E ele, simplesmente, né? O clérigo desaparece na frente dele, reaparece ali nas costas, né? E joga, né, contra ele essa energia, né? Essa energia obscura. E acerta em cheio ele, né, pessoal? Essa energia vem e acerta em cheio ele. E ele também perde ali um ponto heróico. E será que nossos personagens, né, nossos heróis vão tombar nessa, pessoal? Será que esse clérigo aí ficou meio difícil para eles, pessoal? Então já risquei aqui, já coloquei 1, tá, pessoal? E agora, ele também, nós tiramos 1, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, para evitar, né, ser totalmente destruído, o Dardek, no momento que a bola de energia vinha na direção dele, ergue o seu escudo, né? E nesse momento ele perde o escudo, tá? Então nós não temos mais esse 1 ponto do escudo, tá, pessoal? Não temos mais. O escudo simplesmente se parte assim em 1000 pedaços e o clérigo desaparece de volta na sala e eles estão meio confusos. A tia passa, corre por mais uma investida, né? Lembrando que ela tem ali uma espada que dá 2, um escudo também, são 3, né? Com mais 5, né? Então ela tem uma base 8, né, pessoal? 8, um pouco melhor do que o Dardek. E ela vai com a sua espada ali, quando ela percebe, ela tem também, né? Lembrando, uma resistência a encantamentos e tal. Ela tem meio que uma percepção, assim, ela percebe um vulto, assim, se aproximando dela por trás ali, ela se vira com a sua espada, né, e desfere ali um golpe, e tira um 4, pessoal, caramba, hein, tira um 4, ela tinha um 8, né, e nós fazemos 12, eu acho que era suficiente, não me lembro agora se eu falei 12 ou 13, para ele, tá, mas eu vou considerar que deu certo, né, e ela atinge ele em cheio ali, e ele fica ali meio cambaleando, né, pessoal? Eu vou colocar que ele tinha mais 1 ponto, tá? Como eu fiquei na dúvida, né, se era 12 ou 13, vamos fixar então que ele se levanta ali pro último golpe e ele agora tem 13, tá? Tem 13 o desafio dele. E agora o Dardek, ele vai correr na direção dele, ele tá meio atordoado. E então o Dardek, lembrando aqui, vamos recapitular, ele tem 3 da lança, 3 da força, tá? E então ele tem 6 agora, tá? Ele perdeu o escudo, ele tem 6. Ah, mas agora eu acabei de ver aqui, pessoal, que eu não estava considerando, mas ele tem também uma armadura. A armadura dá mais 1. Então ele tem 7, tá? Eu até joguei errado aquela hora. Tem 7. E ele vai fazer a jogada. E tirou um 9. Agora sim, né, pessoal? Agora sim, ele consegue transpassar aí a lança nesse clérigo. E esse clérigo, de repente, se transforma em uma sombra roxa, assim, e desaparece no ar. E eles já ficam intrigados, né? O que esse clérigo, né, meio maluco, estava fazendo na torre, visto que o menino pode estar aqui dentro, tá? E eles vão subir para o próximo andar aqui, tá, pessoal? Eles vão subir aqui para o próximo andar. Vamos ver o que tem nesse andar dessa torre, tá? Eu vou desenhar aqui, tá, pessoal, o próximo andar. Deixa eu pegar o livro aqui e vamos ver, né, o que será que tem nesse andar da torre, porque tá muito estranha essa torre abandonada com um clérigo. Aparentemente o personagem ali, o garoto, tá ali, né,
o herdeiro, né, o verdadeiro herdeiro do trono, talvez esteja lá no alto da torre, e esse clérigo maluco aí vivia nessa torre. Será que ele já não acabou aí machucando o garoto, alguma coisa assim? Mas vamos lá, vamos ver, pessoal. Nós temos aqui, né, um dado só dessa vez. Vamos ver 15. Vamos ver qual que vai ser o próximo andar aqui da torre. Então é uma biblioteca, tá, pessoal? Uma biblioteca. Então, o próximo andar aqui, vamos desenhar aqui. Tô desenhando muito pequeno, né, pessoal? Daí não dá para enxergar direito, né? Então, no próximo andar aqui, as escadas vão aparecendo aqui, né, pessoal? E ele sai aqui, e aqui tem algumas estantes, né? Algumas estantes cheias de livros, alguns jarros aqui com pergaminhos dentro, né? E aqui temos algumas mesas, né? Algumas mesas de leitura, né? Comuns em bibliotecas, né? Tem aqui algumas janelas, né? Para entrar claridade, né, pessoal? Para que os estudantes aqui possam ler. Me parece essa torre está me parecendo muito meio que uma escola, alguma coisa assim, né? Então tem vários livros aqui, né? E eles vão subindo ali as escadas. Vão subindo as escadas e chegam. E agora nós vamos ver aqui, né? Vamos ver como que vai ser a nossa próxima cena. Se vai ser algum tipo de evento, ou se vai ser algum encontro aí novamente com algum outro personagem. E talvez se for um personagem, nós poderíamos até considerar aí que esse personagem é o menino, né? Dependendo aí de como que isso vai ocorrer, né, pessoal? De como que esse personagem vai surgir ali na cena, tá? Então vamos ver, pessoal, vamos rolar aqui. Temos um 18, então um 18 é um evento, tá? Então não foi dessa vez o personagem. Deixa eu achar a tabela de eventos aqui. Achei, tá? Aqui nós precisamos de 2 dados. Vamos embaralhar melhor esses dados aqui. Então, um caiu para fora, né? Caiu um 6 e um 10, tá? 6 e 10. Então, nós temos nessa coluna aqui um 10. Monstros errantes aparecem. Tinha que ser, né, pessoal? Eu já vi que nós estamos aqui numa verdadeira masmorra, né? Monstros errantes aqui no final do livro, né, pessoal? Nós temos aqui grupos, tá? Grupos de servos. De monstros aleatórios, tá? Tem bandidos. Tem aqui bandidos, tá? E temos os grupos de errantes, tá? Errantes para nível 1. Nossos personagens estão no nível 1 ainda, então nós estamos nessa tabela aqui, tá? Um D20. Então vamos rolar aqui. Vamos ver que tipo de monstro que está aí nessa biblioteca. É um 3. E é um fogo-fato. Então são ali praticamente bolas de fogo ali, circulando ali no ar, tá, pessoal? Circulando no ar. Deixa eu achar ela aqui. Então, pessoal, os monstros errantes aqui, né? O tamanho do grupo, nós temos que colar um D20, tá? E se cair de 1 a 10, é um monstro único, se for ou igual ao número de aventureiros do grupo, de 11 a 20, tá? Então, vamos ver, pessoal, quantos são. Se vai ser 1 ou 2, tá? São 2, então, tá, pessoal? São 2. Acho que eu vou usar aqui 2 dados, né, para representar eles. E deixa eu ver aqui, né, pessoal, que eles... Aqui, já achei a fichinha deles. Tá aqui, pessoal, vamos dar uma olhada, ó. Essas pequenas bolas luminosas maléficas assombram campos de batalhas e cemitérios, se alimentando de medo e desespero. E a partir de agora, né, nós vamos incluir aqui também bibliotecas, né, pessoal? Bibliotecas abandonadas. Deixa eu só ver aqui, pessoal, é 11 o desafio, tá? Então, não precisa nem olhar mais ali. Então, temos dessas 2 esferas de fogo ali voando, girando ali, né, no ar, né? E no que elas olham ali, né, os nossos heróis ali, imediatamente elas vêm para o ataque, tá? E cada um dos heróis vai tentar aí derrotar uma delas. Desafio é 11, tá? Deixa eu tirar esse personagem que já foi, né, pessoal? O desafio é 11, tá? E cada um aí tem que tirar
Vamos ver, dependendo de cada um aí, tá? Vamos começar pelo Dardek. Então ele ataca com 3, mais 3 da lança, mais 1 da armadura. São 7, tá? 7 ele tem que superar 11, não tá nada difícil, né, pessoal? Vamos ver aqui. Ele tirou 15, já foi mais que suficiente, né? Ele consegue aí com a sua lança, né, de alguma forma, apesar de ser uma esfera de fogo, ela meio que se desfaz e desaparece, né? Então, primeiro desafio vencido. Agora vai a tia, né? Ela tem 8 de base de ataque, né? 11 é um desafio fácil, só se tirar um dado muito baixo, né? Ela tira um 15 e ela consegue ali derrotar aí essa criatura, tá, pessoal? Esses personagens eu acabei montando eles muito pro combate, né, pessoal? Eles ficaram muito fortes, tá? Mas nós percebemos aí que às vezes quando eles têm que solucionar outras situações aí, eles ficaram meio desfavorecidos. Eu fiz tudo, quem viu aí eu criando as fichas, nós fizemos tudo ali meio aleatório e na hora aí eu acabei colocando mais pontos para força, né? Eu devia ter equilibrado um pouco mais, né, essas questões, tá certo, pessoal? Mas vamos continuar, né? Vamos para o outro andar. Eu vi que o tempo já estourou, né, pessoal? Já estamos indo com 40 minutos aí. Sei que o pessoal acaba não assistindo tudo, né? Mas nós vamos finalizar agora o último andar da torre, tá? Então, finalmente eles chegam aí na última parte da torre, onde está essa criança aí, esse adolescente, né? E vamos rolar aqui na tabela de masmorra, né? De torres, né, pessoal? Pra gente ver aí que tipo de sala que é essa, né? Ali em cima, né? 12. Temos um 12 aqui. Sala de jantar. Então, é uma sala principal ali, né? Onde, aparentemente, aqui nós temos a biblioteca, né? E aqui nós temos uma sala de jantar, né? Então, eu imagino, né? Que essas escadarias, elas vêm, né, pessoal? E você tem ali aquelas mesas bem compridas, né? Bem compridas. Talvez aqui num canto você tenha tipo de uma cozinha aqui com alguns utensílios, né, pessoal? Algumas banquetas aqui espalhadas, né? Mas tudo muito abandonado, né? Muito abandonado. Vamos rolar aqui para ver se vai ser um personagem. Agora temos, acho que um personagem. Então, finalmente nós encontramos, eu acredito, o garoto. Mesmo assim, vamos rolar aqui no personagem, tá? Para ver até se nos dá aí alguma ideia aí de personalidade, alguma coisa assim, né? Vamos ver o que acontece aqui. Um 12 e um 10. Então, 12 caímos aqui, né? 10 aqui, né? Um anão ferreiro muito experiente. Não vai nos ajudar muito, mas isso nos dá algumas ideias, né? Eu acho que esse garoto, ele era, na verdade, ali, né? Estava sendo criado, né? Por esse comerciante aí de artefatos mágicos, e teve aí uma das profissões, né, era de artesão ali, confeccionando principalmente aí utensílios de metal, né, por isso que apareceu o ferreiro ali, mas com um cunho mágico e tal, ele estava se especializando nisso. Quando ele ficou sabendo aí que talvez ele pudesse assumir o trono, ele ficou com muito medo, né, de ser morto, e acabou ali fugindo para essa torre e se refugiou ali. E nossos heróis acabam de encontrá-lo. Então, qual que vai ser aí, pessoal, o nosso próximo passo? Levar ele, né, até o reino, até esse reino, e a partir dali, né, fazer com que ele chegue ao trono, tá bom? Eu vou deixar isso para um outro capítulo, tá, pessoal, para um outro dia, e espero que estejam gostando. Comentem aí o que vocês estão achando, né, do Dominus e Dragon. Eu estou gostando muito, né, pessoal? É um jogo bem simples, mas traz bastante tabelas ali e a gente consegue exercitar aí um pouco da nossa imaginação, da nossa criatividade, tá bom? Até mais, fiquem bem.